Bom, essa aula agora a gente vai falar sobre notação tensorial e não vai ter, na verdade, em termos teóricos, nada de novo, certo? A gente vai reconstruir tudo aquilo que a gente viu até agora, só que com uma notação diferente, mais elegante, mais interessante do ponto de vista futuro, para quem vai principalmente lidar com esse tipo de estrutura. E assim fechando, vamos dizer assim, o eletromagnetismo com uma notação mais própria, para o caso inclusive de mudanças de referenciais relativos. Muito bem, vamos lá. A nossa notação tensorial começa com os quadrivetores, que é algo que a gente já viu. Né? Os quadrivetores, o vetor posição, e a forma pelo qual a gente escreve eles. Bom, nós temos o nosso tensor de transformação de Lorentz, certo? Onde a gente agora escreve os tensores dessa forma, quando eles não estão naquela soma que a gente já viu, né? E, bom, ele é um tensor simétrico, a forma de escrever um tensor simétrico é trocando seus índices, o tensor fica o mesmo. Então ele é um tensor simétrico. Os tensores antissimétricos, que a gente vai ver aqui, quando você troca o índice, ele fica negativo, então ele é um tensor antissimétrico. Ok? E a relação de transformação de Lorentz que a gente já conhece, que é, se eu tenho um quadrivetor, eu transformo e mudo de referencial de S para S', o novo quadrivetor é a matriz de Lorentz vezes o meu quadrivetor original. O problema fica, bom, em primeiro lugar, a primeira coisa nova fica o seguinte: se eu tenho um tensor que representa alguma coisa com relação à nossa notação quadrivetorial, a notação em 4 dimensões, quadridimensional, como é que fica a transformação dele de S para S'? A transformação dele de S para S', a gente tem que trocar cada coluna, né, e cada linha do nosso referencial. Então, dessa forma, a gente precisa trocar as colunas e as linhas de referencial. Então, desse jeito, o nosso tensor, a transformação dele é no uso no produto dos tensores de Lorentz, certo? De transformação de Lorentz, aplicados ao tensor original no referencial S, e você vai ter o tensor no novo referencial S'. Ok? Muito bem. Pegando essas características, a gente pode, por exemplo, reescrever os campos eletromagnéticos na notação tensorial. E eles viram, na verdade, o chamado tensor de campo. O tensor de campo é essa estrutura que tá aí descrita dessa forma, onde a transformação, certo? Por que eu escrevo o tensor campo desse jeito? Porque no ato de eu aplicar a transformação baseada na transformação no tensor de transformação de Lorentz, eu caio exatamente nas expressões que a gente obteve na aula passada, as expressões de transformação de campo de referencial. Ok? Muito bem, mas tem uma segunda forma de você escrever o tensor de campo que também obedece do mesmo jeito. E essa forma é o que a gente chama de tensor dual. O tensor dual, você tem a mesma transformação. Se você fizer a transformação baseada nesse tensor, a gente cai exatamente nessa expressão que está aqui. Então a gente pode tanto usar o tensor de campo como o tensor dual, e a gente vai ver que a gente pode fazer isso, a gente vai fazer isso. Vai usar os dois, na verdade. Muito bem, como a gente está reestruturando, reescrevendo o eletromagnetismo na notação tensorial, a gente vai agora partir para a origem dos campos, que são as cargas e a corrente. As cargas e a corrente, como é que a gente escreveria na nossa notação tensorial? Porque a densidade de corrente é um vetor e a densidade de carga é um escalar. Então, o jeito da gente escrever onde a densidade de carga ela é a carga por volume. Então, quando a gente faz a transformação
de referencial a carga fica γ vezes ρ0 e a transformação da densidade corrente é γ ρ0 vezes U. Quer dizer, basta o γ vezes toda a expressão para eu ter uma nova relação com relação ao novo referencial. Muito bem, e o jeito de escrever isso é exatamente porque eles têm uma transformação parecida, certo? Idêntica, basicamente. A gente pode juntar esses dois numa mesma relação, que é o nosso quadrivetor densidade corrente. O quadrivetor densidade corrente, o J0, né, que é um JB, e o J0 é a velocidade da luz vezes a densidade de carga. Ok? Inclusive, eles ficam com a mesma dimensão por causa disso. Bom, a primeira consequência de escrever o quadrivetor densidade corrente é exatamente a relação que existe entre os dois, que é a conservação de carga. A conservação de carga pode ser reescrita na notação tensorial, onde o meu quadritensor de espaço é escrito dessa forma. Então a minha conservação de carga vira simplesmente dj dx em cada índice. O dj dx em cada índice é igual a zero, é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Então essa é a forma de eu escrever na notação tensorial a conservação de carga, certo? Muito bem, conhecendo o meu vetor de espaço, meu quadrivetor de espaço, e conhecendo os nossos tensores de campo e o tensor dual, não é difícil mostrar que, na verdade, você pode reescrever as equações de Maxwell da seguinte forma, colocando a derivada com relação ao quadrivetor do tensor de campo igual a μ0 vezes o quadritensor da densidade corrente e o quadritensor dual igual a zero. Bom, vamos lá ver um por um, ver como é que como é que fica as equações de Maxwell. Na verdade, se o índice μ é zero, que é o J0, na verdade a lei de Gauss, certo? Para 1, 2 e 3, certo? Se eu aplico para 1, 2 e 3, eu caio na lei de Ampère, né? Então, a lei de Gauss e a lei de Ampère é escrito simplesmente com a derivada da função do tensor campo com relação ao nosso quadrivetor de espaço. E o dg dx no índice zero, certo? Que é exatamente igual a zero, é o divergente de B igual a zero, que é a lei de Gauss para o campo magnético. Ok? E para os outros três índices, a gente cai na lei de Faraday. Então, você vê que é interessante que a gente pega as quatro equações de Maxwell pela notação tensorial, ela vira duas. Na verdade, eu não estou mudando nada. Estou, na verdade, só trabalhando a questão da notação tensorial, porque fica mais fácil, de certa forma, a gente fazer mudança de referencial, e que isso aí vai cair em relatividade geral, quando for necessário. Seu quadrivetor de campo é usado em relatividade geral com isso. O pessoal, principalmente o pessoal que vai trabalhar nessa linha. Bom, indo no mesmo caminho, a gente tem a força de Minkowski. A força de Minkowski é aquela força do tempo próprio. Certa força do tempo próprio nada mais é do que a carga vezes a velocidade própria, certo? Vezes o tensor de campo. Ok? Isso é, o índice zero me dá a potência da força elétrica, a produto escalar da velocidade com a força elétrica é a potência da força elétrica, porque a potência da força magnética é zero, né? Porque ela não realiza trabalho, força magnética. Os outros três índices a gente cai na força de Lorentz, certo? Então, a força de Lorentz, a gente cai na mudança de referencial na força de Lorentz, e dessa forma a gente tem construído a força de Minkowski. Bom, e os potenciais?
Como é que ficam os potenciais nesse caso? Para o uso do potencial, a gente tem o quê? A gente tem definição de campo elétrico como relacionado com os potenciais escalar e potencial vetor, e o campo magnético como rotacional do potencial vetor. Bem, com isso o que a gente faz? A gente constrói o nosso quadrivetor potencial. O quadrivetor potencial tem o índice 0, ele é o potencial escalar, e os outros 3 índices são os componentes do potencial vetor. Isso é a notação do espaço de 4 dimensões. A gente tem o nosso quadrivetor potencial, que é esse cara aí, certo? Muito bem, então como é que fica a relação entre campo elétrico e magnético usando a notação tensorial? Fica simplesmente que o tensor de campo igual às derivadas dos índices de tensor do nosso quadrivetor potencial. Esse cara aqui resume as duas relações, certo? Onde o índice 0, 1, 2, 3 é exatamente a relação entre campo elétrico e os potenciais vetor escalar, e os índices 1, 2, 1, 3 e 2, 3, a gente cai na relação de campo magnético e rotacional do campo do potencial vetor. Bom, conhecendo a relação que existe entre o tensor de campo e os seus potenciais e a equação de Maxwell, certo? A gente tem a equação de Maxwell para os potenciais. As equações de Maxwell potencial. A gente já viu isso. A gente caía naquelas relações dos laplacianos, né? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu, na verdade, derivando o tensor de campo com relação ao quadrivetor de espaço, a gente vai ter essa relação aqui. Isso é, o tensor de campo é M0J, que esse aqui é o quadritensor densidade corrente, e a gente vai ter a nossa relação com relação aos potenciais, o quadrivetor potencial. Essa relação é bem espinhosa, bem complicada, mas tem um facilitador, que é o mesmo facilitador, no fundo, que a gente usa nas nossas equações, que é o calibre de Lorentz. E quem é o calibre de Lorentz? O calibre de Lorentz é o divergente de A mais 1 sobre C ao quadrado dv dt igual a 0. Com o calibre de Lorentz, ele é invariante em mudança de referencial. Isso que é expresso em notação tensorial como dA dx igual a 0. E que é exatamente índice com o mesmo índice, que é esse termo aqui. Então esse cara aqui é 0. Sendo esse cara 0, o que vai acontecer? Só sobra esse termo aqui, que é a derivada de x com relação ao potencial vetor igual a menos B0J, que são exatamente as relações de potencial, onde as duas derivadas, uma com relação aos dois operadores derivados, o produto deles, na verdade, o D'Alembertiano, que é o índice 0 o laplaciano do potencial, a equação de Poisson do potencial, certo? E o índice 1, 2, 3 é o laplaciano do potencial vetor igual a menos M0J. Então, a gente cai exatamente nas relações das equações de Maxwell com relação aos potenciais. Bom, com isso a gente fecha a notação tensorial, para mostrar para vocês como é que funciona, é bem interessante, e para aqueles que vão trabalhar é bastante útil, certo? E com isso a gente fecha o curso, certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado, e a gente fecha essa aula, tá? É isso.